Imagine a cena. Você está na sua casa, sozinho, no silêncio da noite. Tudo parece normal, mas de repente algo muda na atmosfera. Você sente um arrepio sutil percorrendo o corpo, como se uma presença silenciosa, porém intensa, preenchesse o ambiente. O olhar se volta instintivamente para aquele objeto que há muito tempo está pendurado discretamente na parede da sala. Uma cruz. Para muitos, é apenas um símbolo decorativo. Para outros, um sinal de fé. Mas segundo as advertências espirituais atribuídas a Padre Pio, a presença de uma cruz dentro do lar carrega uma força espiritual muito maior do que a maioria imagina. E ignorar isso pode ter consequências profundas. Se você tem uma cruz em sua casa, fique comigo até o fim, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você vê esse símbolo sagrado. Padre Pio costumava dizer que a cruz não é apenas madeira, é um portal. Um portal que liga o visível ao invisível, o humano ao divino. Isso não é uma metáfora poética. Ele acreditava que uma cruz, consagrada e colocada em um lar, não apenas representa a fé, mas cria uma barreira espiritual que impede a entrada de forças negativas e abre caminho para bênçãos sobrenaturais. Mas, e aqui está o ponto que poucos compreendem, essa mesma cruz pode, para quem a tem, se tornar também um instrumento de prova, de purificação e de revelação. E é exatamente isso que muitas pessoas sentem sem saber explicar. Por quê? Então, algumas casas com cruzes parecem ser lugares de paz, e outras, paradoxalmente, parecem carregar uma tensão espiritual intensa. Padre Pio explicava que a cruz é como um farol no mundo espiritual. Ela atrai o olhar de Deus, mas também incomoda as trevas. Ter uma cruz no lar não é algo neutro, é uma declaração de guerra espiritual. É como se a casa dissesse silenciosamente: aqui Cristo reina, e essa declaração não passa despercebida no invisível. Segundo relatos de devotos próximos a Padre Pio, ele alertava que quem tem uma cruz em casa deve compreender a responsabilidade que carrega. Porque essa cruz, por mais silenciosa que pareça, marca aquele espaço como território sagrado. E onde há território sagrado, há batalha espiritual. Não é à toa que muitas pessoas dizem que, depois de colocar uma cruz na parede, começaram a sentir mais intensamente a presença de Deus. Mas também passaram por provações inesperadas. Isso não é coincidência. Padre Pio dizia que Deus permite que as provações venham para purificar, não para destruir. E a cruz, símbolo supremo da vitória sobre o mal, provoca reações no mundo espiritual. Se você tem uma cruz no seu lar, talvez já tenha notado pequenos sinais, momentos de paz inexplicável, orações mais profundas, lágrimas que brotam do nada, sonhos intensos, pressentimentos, sensações espirituais sutis. Nada disso é acidental, é um chamado. A cruz fala, ainda que em silêncio, mas Padre Pio também alertava para algo que muitos preferem ignorar. A cruz no lar é bênção para quem honra, mas é peso para quem esquece. Isso significa que, se você tem uma cruz, ela não pode ser um objeto esquecido. Ela precisa ser lembrada, reverenciada, cuidada. Uma cruz abandonada é como uma lâmpada apagada. Ainda está lá, mas deixou de iluminar. Ele dizia que quem tem a cruz e a ignora, atrai para si uma provação mais dura, porque fechou a porta que Deus abriu. E aqui começa a parte mais forte. Padre Pio advertia que para quem tem uma cruz em casa e não a honra, podem acontecer 3 coisas espirituais sérias. Primeiro, um sentimento de vazio inexplicável começa a invadir o lar, como se a presença de Deus estivesse distante. Segundo, a casa pode se tornar espiritualmente fria, mesmo que tudo pareça normal. Terceiro, pequenas situações negativas, brigas constantes, inquietação, sonhos perturbadores, começam a aparecer sutilmente, como um lembrete de que algo sagrado foi esquecido. Mas, e aqui está a promessa poderosa, para aqueles que reverenciam a cruz, oram diante dela e a reconhecem como símbolo de proteção e amor divino.
Padre Pio dizia que as bênçãos fluem com uma força silenciosa e constante. Muitas pessoas testemunhavam sentir a atmosfera da casa mudar completamente ao transformar a cruz em um ponto de oração. Quando você ora diante da cruz, você não está só. O céu inteiro ouve, dizia ele. Imagine por um instante, em uma noite difícil, em vez de buscar respostas no caos, você se levanta, caminha até a cruz da sua sala, toca-a com as mãos e fecha os olhos. Nenhuma palavra precisa ser dita. Basta o silêncio e o coração aberto. De repente, um peso parece sair dos ombros. A respiração fica mais leve. Há um calor que não vem de fora, mas de dentro. Isso é real. É a cruz agindo como ponto de contato entre você e o sobrenatural. Padre Pio alertava também para algo que poucos compreendem. A cruz dentro de um lar age de acordo com a fé de quem a possui. Não é mágica, é espiritualidade viva. Ela não protege automaticamente. Ela responde à fé, à oração, à entrega. E por isso, muitos que a têm, mas não se conectam espiritualmente com ela, não percebem nada diferente. Mas aqueles que a veem como um altar silencioso, experimentam milagres discretos, porém reais. E talvez você esteja se perguntando, mas o que exatamente pode acontecer com quem tem uma cruz em casa? Segundo as advertências espirituais atribuídas a Padre Pio, há dois caminhos claros: bênçãos intensas ou provações profundas que purificam. Entre os sinais mais relatados pelos devotos estão sensação de paz profunda em momentos de angústia, coincidências espirituais que parecem sinais, orações que são respondidas de forma inesperada, proteção em situações perigosas e até mesmo sonhos reveladores. Por outro lado, para aqueles que esquecem a cruz, que a tratam como simples objeto de decoração, Padre Pio dizia que Deus permite que o vazio bata a porta para que a fé desperte. Não é castigo. É um chamado para reavivar o sagrado. É como se Deus dissesse: eu ainda estou aqui, basta me ouvir. Um testemunho muito conhecido entre devotos relata a história de uma mulher que mantinha uma cruz herdada da avó pendurada na parede da sala havia anos. Para ela, era apenas uma lembrança afetiva, mas sem significado espiritual. Um dia, passando por uma crise familiar profunda, ela decidiu rezar diante daquela cruz pela primeira vez. Enquanto orava, descreveu sentir uma força inexplicável a envolver, como se braços invisíveis a acolhessem. Naquela mesma semana, situações que pareciam sem solução começaram a se resolver de forma inesperada. Ela dizia: eu sempre tive a cruz, mas foi só quando eu a reconheci como sagrada que as coisas começaram a mudar. Padre Pio também costumava alertar que a cruz, por si só, não protege casas vazias de fé. O poder da cruz floresce no coração que crê. Por isso, ter uma cruz em casa sem oração, sem fé e sem entrega é como ter uma chave sem porta. A força se manifesta na conexão viva entre você e Deus. Agora pense, quantas pessoas têm cruzes em suas casas e nunca pararam para olhar para elas com atenção? Quantas sequer tocam, rezam ou lembram que aquele símbolo carrega um poder espiritual milenar? A cruz não é um amuleto, é um lembrete. Um lembrete de que você nunca está só, mesmo nos dias mais sombrios. Padre Pio dizia: a cruz é a companhia silenciosa que fala mais alto que qualquer palavra. E é por isso que, ao entrar em uma casa onde a cruz é honrada, algo muda no ar. A paz se torna quase palpável. As pessoas sentem isso, mesmo sem entender o motivo. Mas ele também fazia um alerta sério. Se você tem uma cruz e a deixa esquecida, está desperdiçando uma das maiores armas espirituais que Deus colocou em suas mãos. Isso significa que, para aqueles que têm uma cruz em casa, a escolha está sempre aberta: deixá-la ser apenas madeira ou transformá-la em um altar vivo. Se você deseja transformar a cruz do seu lar em um ponto real de bênção, há gestos simples que Padre Pio recomendava. Toque-a todas as manhãs com fé, mesmo em silêncio. Faça uma oração curta diante dela antes de dormir.
Agradeça, mesmo sem pedir nada. Não é o tamanho da oração que importa, é a verdade do coração. E talvez, a partir desse simples gesto, você perceba mudanças sutis, mas poderosas. Um ambiente mais leve, um coração mais forte, uma fé que antes dormia e agora desperta. Porque, como dizia Padre Pio, a cruz desperta o céu quando o coração desperta para ela. Agora você entende por que ele advertia com tanta intensidade. Ter uma cruz no lar é carregar uma responsabilidade espiritual e, ao mesmo tempo, uma promessa poderosa. É como ter uma sentinela silenciosa, uma janela aberta para a graça, uma luz acesa contra a escuridão. E se você tem uma cruz na sua casa, este vídeo não chegou até você por acaso. Talvez seja Deus te chamando para relembrar o sagrado que está bem diante dos seus olhos. Por isso, da próxima vez que passar por ela, não olhe apenas. Toque, feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, que esta cruz nunca seja esquecida. Se você sentiu essa mensagem tocar seu coração, escreva nos comentários: eu honro a cruz do meu lar. Essa declaração não é apenas simbólica, é espiritual. Deixe seu like para que mais pessoas possam receber esta mensagem poderosa. E compartilhe com alguém que também tem uma cruz em casa e talvez precise despertar espiritualmente. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens de fé e proteção espiritual inspiradas nas palavras de Padre Pio. Padre Pio sempre dizia que a cruz tem uma linguagem própria e quem aprende a escutá-la nunca mais enxerga a vida da mesma forma. Para ele, esse símbolo não era um simples objeto religioso, mas uma chave espiritual poderosa. Ele acreditava que uma cruz dentro de um lar se tornava uma espécie de guardiã silenciosa que fala sem palavras, protege sem barulho e abençoa sem exigir nada. Apenas fé. Agora imagine uma simples cruz pendurada em uma parede, muitas vezes esquecida no dia a dia, pode ser o ponto de virada de toda uma história de vida. Há famílias que por anos viveram em discórdia, tristeza e desespero, até que alguém decidiu se ajoelhar diante dessa cruz esquecida e fazer uma oração sincera. E foi nesse gesto silencioso, nesse instante íntimo entre alma e fé, que a paz começou a florescer novamente dentro daquela casa. Padre Pio afirmava que a cruz fala mais forte quando o mundo se cala. Isso significa que, nos momentos de dor, de incerteza, de noites silenciosas em que ninguém mais parece ouvir, é diante dela que Deus fala ao coração. Muitas vezes, as respostas que buscamos não vêm através de sinais grandiosos, mas de uma paz profunda que nasce exatamente ali, aos pés da cruz. Ele também advertia que, em tempos de provação espiritual, o inimigo teme a cruz mais do que qualquer palavra humana. Não por causa da madeira em si, mas pelo que ela representa: vitória, redenção e autoridade divina. Por isso, quando uma cruz é honrada dentro de uma casa, aquele espaço se torna espiritualmente blindado. É como se uma muralha invisível se erguesse, impedindo que energias negativas, conflitos e desordens espirituais dominem aquele ambiente. E é por isso que, segundo ele, muitas pessoas que começam a dar valor verdadeiro a esse símbolo sagrado notam mudanças profundas. Algumas percebem que as discussões dentro de casa diminuem sem explicação lógica. Outras percebem que problemas que antes pareciam sufocantes começam, de forma surpreendente, a encontrar solução. Outras ainda sentem apenas uma leveza espiritual, um ar diferente, uma paz silenciosa que parece preencher cada canto. Mas Padre Pio também alertava: não basta ter uma cruz, é preciso ter um coração que a reconhece. O poder espiritual não está no objeto em si, mas na fé viva que o envolve. Uma cruz esquecida é como um instrumento guardado em uma gaveta. Tem potencial, mas não é usada. E é exatamente nesse ponto que muitas famílias perdem grandes oportunidades espirituais.
Imagine alguém que todos os dias, antes de sair de casa, toca a cruz na parede e faz uma oração curta, mesmo que silenciosa. Pode parecer um gesto pequeno, quase insignificante. Mas no mundo espiritual é uma declaração poderosa. É como dizer: eu não enfrento este dia sozinho. Há algo maior comigo. Padre Pio dizia que Deus nunca despreza gestos pequenos quando feitos com fé verdadeira. E é nesses gestos simples, repetidos no silêncio da rotina, que as maiores bênçãos florescem. Muitos devotos relatam que, após criarem o hábito de rezar diante da cruz em casa, começaram a experimentar coincidências que pareciam sinais. Algumas dessas pessoas estavam vivendo problemas financeiros e, de forma inesperada, surgiram oportunidades que nunca haviam imaginado. Outras estavam sofrendo com doenças e sentiram forças inexplicáveis para continuar lutando. Algumas, inclusive, relataram sentir como se uma presença protetora estivesse sempre por perto. E aqui está um ponto essencial que Padre Pio reforçava constantemente. A cruz não promete ausência de lutas, mas garante vitória em meio a elas. Isso significa que ter uma cruz em casa e viver uma vida de fé não significa que você estará livre de dificuldades, mas significa que você nunca estará sozinho dentro delas. E essa certeza muda tudo. Há um relato muito conhecido entre os devotos de Padre Pio sobre um jovem casal que vivia em constante conflito. Brigas diárias, ressentimentos, portas batendo, lágrimas escondidas. Um dia, desesperados, decidiram rezar juntos diante da cruz, que tinham herdado dos avós. Uma cruz que ficava esquecida no quarto de hóspedes. Foi a primeira vez que se ajoelharam juntos diante dela. Naquela noite, não aconteceu nenhum milagre espetacular, nenhuma voz celestial. Mas eles disseram que, ao terminar a oração, sentiram como se uma paz densa tivesse descido sobre eles. Nos dias seguintes, sem perceber, começaram a conversar mais, discutir menos, e pouco a pouco, o que estava quebrado começou a ser restaurado. Padre Pio dizia que a cruz não grita, mas transforma. E talvez seja exatamente isso que está faltando em muitas famílias. Parar de buscar soluções no barulho e começar a buscar respostas no sagrado silêncio. Ele também alertava que para quem possui uma cruz em casa, é importante não tratá-la como decoração, mas como um símbolo vivo. Isso significa reservar ao menos 1 minuto por dia para olhá-la, tocá-la ou simplesmente reconhecer sua presença. É nesse pequeno gesto que muitas bênçãos começam. Além disso, Padre Pio recomendava a bênção da cruz com água benta regularmente. Não como um ritual mecânico, mas como um ato de fé, de renovação espiritual. Assim como limpamos a casa, devemos também renovar a luz espiritual que habita nela, dizia ele. E essa prática simples, feita com fé, transforma a cruz em um ponto de proteção ainda mais forte. E talvez você esteja se perguntando agora, por que eu nunca percebi tudo isso antes? A resposta é simples. Muitas vezes, os maiores tesouros espirituais estão bem diante de nós, mas passam despercebidos. A cruz na parede da sua casa pode parecer silenciosa, imóvel, mas ela carrega séculos de significado. Milhões de histórias de fé e uma força espiritual que você talvez ainda não tenha experimentado por completo. Padre Pio também dizia que, quando uma pessoa reconhece de verdade o valor da cruz no lar, Deus começa a agir de maneira discreta, mas poderosa. O céu age no silêncio, e a cruz é seu sinal mais puro, repetia ele. Por isso não é coincidência você estar ouvindo esta mensagem agora. Talvez Deus esteja te chamando a relembrar ou redescobrir algo que sempre esteve ali à sua frente. Talvez essa cruz tenha estado silenciosa por tempo demais, esperando apenas que você a reconheça. Toque nela e diga do fundo do coração: eu creio. E se você fizer isso, prepare-se. Porque assim como o Padre Pio prometia, coisas começam a acontecer. Às vezes, não de forma ruidosa ou espetacular, mas de maneira profunda, transformadora e muitas vezes inesperada.
A partir de hoje, olhe para a cruz da sua casa de forma diferente. Veja nela não um objeto, mas uma presença. Não uma decoração, mas um altar. Não um símbolo distante, mas um lembrete de que o céu nunca está longe de você. Padre Pio dizia: a cruz é a ponte entre a dor e a vitória, entre a terra e o céu. E quando você reconhece essa ponte, nunca mais caminha sozinho. Então, agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você olhou verdadeiramente para a cruz da sua casa? Quando foi a última vez que agradeceu, mesmo em silêncio, por ela estar ali? Quando foi a última vez que acreditou que, por trás daquela madeira simples, há uma força capaz de mudar destinos inteiros? Se você sentiu que essa mensagem falou diretamente ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho honrar a cruz do meu lar. Essa frase é mais do que palavras, é um ato de fé. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like para que mais pessoas recebam esta mensagem. Compartilhe com alguém que também tenha uma cruz em casa, mas talvez ainda não compreenda a força que ela carrega. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens de fé e ensinamentos inspirados nas palavras e advertências espirituais de Padre Pio. A cruz não está ali por acaso. Ela é um lembrete silencioso de que Deus nunca abandona aqueles que o recebem em seus lares. Honre a cruz e o céu honrará você.